Veremos na aula de hoje o tópico de molaridade e fração molar. Caso vocês não entendam nada sobre esse assunto, que é muito importante tanto para os vestibulares quanto para as provas militares, ou se vocês querem se aprofundar nesse conteúdo, galera, bora reagir à química. Vimos até agora a concentração comum e o título. Nelas aparecem as unidades de massa, grama, miligrama, ou volume, litro, metro cúbico e etc. Hoje nós vamos falar do mol. Bom, o mol ele é muito importante para a química e caso vocês queiram uma aula só sobre ele, deixem aqui nos comentários que eu vou estar preparando para vocês. Bom, galera, a concentração em mols por litro, ou molaridade, ou ainda concentração molar, é um dos tópicos de concentração mais importantes para as provas que vocês vão fazer. A concentração em mols por litro tem como símbolo esse Mzão assim, aqui que vocês estão vendo. Então sempre que vocês verem esse Mzão, vocês podem saber que vocês estão tratando da concentração molar ou da molaridade, beleza? O que diz a concentração molar ou concentração em mols por litro? Diz que a molaridade da solução é a quantidade em mols do soluto existentes em 1 litro de solução. Bom, vamos ver o exemplo agora, galera, para a gente entender melhor o que significa isso. Então nós temos 0,5 mols de açúcar, esse aqui vai ser a quantidade em mols de nosso soluto, em 1 litro de solução, beleza? Então como que a gente calcula a molaridade nesse caso? A gente vê que esses 0,5 mols de açúcar vão ser divididos por 1, igual vocês estão vendo aqui nessa formulazinha. A molaridade vai ser a quantidade em mols de soluto dividido pelo volume da solução. Isso vai dar 0,5 mols por litro, que vai ser a concentração em mols por litro, ou ainda a concentração molar dessa solução aqui. Se a gente triplicar tanto a molaridade, tanto a quantidade em mols de soluto, quanto o volume da solução, a nossa molaridade ela também vai triplicar. A molaridade, corta isso, editor. A molaridade ela vai se manter a mesma, porque nós tivemos a quantidade de soluto triplicando e o volume triplicando, então a molaridade ela permanece a mesma, tá? Essa relação levou à formulação dessa fórmula, que seria a molaridade é igual a quantidade em mols de soluto dividido pelo volume da solução. Beleza, galera? Então nós temos essa fórmula daqui, como vocês podem ver. Não se esqueçam, índice 1 significa que esse número de mols é do soluto, beleza? O volume não tem índice, então é o volume da solução. Então molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Lucas, qual vai ser a unidade de medida? Moleza. Se em cima nós temos número de mols, então a unidade de medida vai ser mol. Se embaixo o volume é em litros, então vai ser número de mols por litro. Beleza, galera? E se eu tiver em ml, eu tenho que passar para litro, tá? Essa fórmula é muito importante, cai bastante em provas, então vocês têm que ficar espertos em relação a ela. Bom, um ponto importante que vocês têm que se lembrar é que o número de mols ele vai ser o quociente, ou seja, vai ser a divisão entre a massa do meu soluto e a massa molar do meu soluto, beleza? Índice 1, soluto, tá? Lucas, o que é massa molar? Me lembra aí. Massa molar é aquela massa que a gente pega lá na tabela periódica, beleza? Isso vai ser a massa molar. Tá certo, galera? Então, o número de mols vai ter essa formulazinha daqui. Lucas, por que você está falando da fórmula do número de mols? Porque vocês podem ver em alguns exercícios, ao invés dessa fórmula daqui, que a gente acabou de ver, a gente pode ver essa fórmula daqui, ó, onde a gente vai substituir o número de mols pela fórmula dele, que é massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, como é que ficaria a fórmula? Molaridade vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto, a massa da tabela periódica, vezes o volume da solução. Vocês podem ver dessa forma aqui também, então fiquem espertos que pode aparecer assim. Beleza, galera? Um caso especial que vocês podem ver em algumas questões mais complexas é calcular a molaridade de íons. Bom, a molaridade de íons é um pouco mais difícil, mas não precisam ficar com medo não, que vocês vão ver que não é tão difícil assim. O que acontece? Quando a gente vai calcular a molaridade dos íons, a gente
vai calcular a molaridade da forma exatamente como a gente viu nas fórmulas daqui atrás, exatamente dessa forma que a gente viu aqui. Porém, quando a gente for calcular de um íon específico, a gente vai ter que fazer uma relação estequiométrica. Beleza? Como assim? Vou mostrar para vocês. Vamos pegar o exemplo do NaCl. Tá, galera? O NaCl, ele é o sódio mais o cloro, tá? Ele vai se dissociar aqui em Na mais Cl-. Beleza, galera? Então, ele vai se dissociar em Na mais Cl-, tá? Como que eu vou calcular a molaridade do Na+, ou do Cl-? Mole, nós vamos calcular primeiramente a molaridade do NaCl, então nós vamos pegar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui, vamos calcular a molaridade. Vamos imaginar que a molaridade tenha dado 0,5 mols por litro. A molaridade deu 0,5 mols por litro. Qual vai ser a molaridade do Na+, e do Cl-? Aí a gente vai ter que ver a razão estequiométrica entre eles. Por exemplo, quantos Na tem no NaCl? Tem um, certo? Então só tem um sódio, então aqui também só vai ter um sódio. Como só vai ter um sódio, a molaridade do sódio vai ser 0,5. Beleza, galera? E do Cl, a mesma coisa? A mesma coisa, só tem um cloro, então a molaridade dele também vai ser 0,5 mols por litro. Fácil, né, galera? Mas vocês podem falar, Lucas, isso está muito fácil, passo mais difícil. Então, beleza, vamos lá. Show. Vamos pegar aqui o exemplo do sulfato de sódio, beleza? Sulfato de sódio. Bom, um pouquinho mais difícil, né? O sulfato de sódio a gente pode dividir ele em Na mais SO4, 2-. Beleza, galera? A gente pode dividir eles dessa forma, tá certo? Só que tem um problema aqui. No sulfato de sódio, a gente tinha 2 sódios. Quando a gente olha no produto, no Na+, a gente só tem um sódio. Então, a gente vai ter que colocar ele aqui, ó, 2 sódios. Beleza? E o SO4 tá certinho, não precisa de modificação, tá? Vamos dizer que a molaridade do Na2SO4 é 0,5 mol por litro. Se a molaridade do sulfato de sódio é 0,5 mol por litro, quanto vai ser a molaridade do sulfato, do SO4? Vai ser 0,5. Ele não muda, beleza? Porque a proporção estequiométrica está igual, está 1 para 1. Só que do sódio, nós temos 2 sódios. Então, a gente vai multiplicar esse 0,5 por 2. Multiplicando 0,5 por 2, a quantidade de mol, a molaridade do sódio vai ser 1 mol por litro. Beleza? 0,5 vezes 2, 1 mol por litro. Então, vocês têm que ficar de olho nessa questão estequiométrica, beleza? Então, o que vai dificultar aqui não é nem a questão da concentração molar, é a parte estequiométrica. E caso vocês queiram um vídeo sobre estequiometria, galera, deixem nos comentários aqui que eu vou estar preparando para vocês, beleza? Ah, outra questão importante que vocês podem ver em algumas questões que eu não cheguei a falar com vocês é o seguinte: alguns exercícios mais antigos, ao invés de eles falarem mol por litro, eles falam molar, beleza, galera? É só uma forma de dizer a unidade de medida aqui, né, que a gente viu que era mol por litro, eles podem ver aqui, eles podem chamar de molar, tá? Então vocês podem ver em alguns exercícios, era falado mais antigamente, hoje a gente fala mais mol por litro, não está errado, mas vocês podem ver em alguns exercícios assim e não saberem do que se trata, né? Então é a mesma coisa, é só a gente estar falando da concentração em mols por litro. Por fim, galera, a fração molar ela é muito parecida com o título que a gente viu na aula anterior. Então, caso vocês queiram dar uma olhada no vídeo de título, vão lá, cliquem no card, vão lá dar uma olhadinha e depois voltem aqui que vocês vão entender a fração molar com mais facilidade, beleza? Bom, para vocês entenderem a fração molar, também é necessário que primeiro vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nada, beleza, galera? Tô fazendo uma sequência de vídeos para vocês, tá bem completão, tá desde lá da introdução de soluções até, vou falar até a parte de diluição, então não se esqueçam de se inscreverem no canal para vocês não poderem perder nada, valeu? Bom, a fração em mol ou fração molar, ela é representada por esse X aqui, tá? Sempre que vocês verem esse X aqui, vocês podem imaginar que estamos falando de fração molar. O que diz a fração molar?
Ela diz que a fração em mols, ou a fração molar do soluto, em uma solução é o quociente, ou seja, a divisão entre a quantidade em mols do soluto e a quantidade de mols da solução, quantidade de mols da minha solução, que é soluto mais solvente. Então, matematicamente, a gente tem uma formulazinha que é para a gente saber, que é essa daqui que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Vou calcular a fração em mols do meu soluto. Então, x1, tá? Não esqueçam, índice 1 significa soluto, índice 2, solvente, sem índice, solução, tá? Caso vocês não tenham assistido a aula anterior, cliquem no card, tá? Para vocês irem lá, pegarem todos esses macetes e voltarem para essa aula daqui. Show? Bom, então nós temos aqui a fração molar do soluto vai ser o número de mols desse soluto, então N1, número de mols do soluto, dividido pelo número de mols da solução, que vai ser o número de mols do soluto, mais número de mols do solvente, N2 é solvente, então soluto mais solvente. Beleza, galera? Ponto importante aqui, nós estamos dividindo mol por mol. Se a gente está dividindo mol por mol, as unidades de medida são canceladas. Então, na fração molar, assim como no título que a gente viu na outra aula, não tem unidade de medida. Beleza? Bom, então a gente viu a fração molar do soluto. Tem como calcular a fração molar do solvente? Tem. É a mesma coisa, tá? Só que agora a gente vai usar o x2, porque nós estamos falando de solvente. Então, vai ser o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução, soluto mais solvente. Tá certo, galera? A mesma coisa que a gente viu no número de mols do soluto. O valor da fração molar varia entre 0 e 1. Vamos imaginar que eu não tenha soluto e queira calcular a fração molar do meu soluto. Vai ser 0. Vamos imaginar que eu só tenha soluto, quero calcular a fração molar do soluto, vai ser 1. Beleza? É a mesma coisa que a gente viu lá na aula de título. Então, novamente, não viu, clique no card, vão lá assistir. É importante também notar que a soma das frações molares do soluto e do solvente vai ser sempre igual a 1, tá? Porque como a gente vai dividir aqui o número de mols de soluto pelo número de mols da solução, vamos dar números menores do que 1. Se a gente somar a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, ela vai ser sempre igual a 1. E se a gente multiplicar o valor, né, da fração molar do soluto e do solvente por 100, nós vamos conseguir essa fração molar em porcentagem. Beleza, galera? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês tiverem solutos diferentes, tá? Diferentes, com a mesma massa, a fração molar deles vai ser igual ou vai ser diferente? Deixem aqui nos comentários que eu vou estar vendo a resposta de vocês e vou estar respondendo. Beleza, galera? Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês não perderem a continuação, tá? Vamos falar ainda de alguns tipos de concentração, vamos falar sobre diluição. Então vocês têm que estar com o sininho ativado para vocês não perderem nada. Beleza, galera? Valeu!